A vida não cabe em um diagnóstico. Esquizofrênicos, loucos, ouvidores de vozes, deprimidos, desviados, desvairados. Quantas formas de estigmas já foram criadas para enquadrar aqueles que fogem do que se ousa chamar de normal? No programa de hoje, a gente revisita e reflete um pouco da história das políticas voltadas para a saúde mental no Brasil. Hoje eu não sei nada. Estou notando que está melhorando bastante para mim. Nós estamos pretendendo a recuperação. O paciente vai chegar, ele vai ser escutado, a gente vai pensar o que ajuda ele. Poder conversar, poder me tratar com os meus psicólogos. Para um tratamento ser eficaz, é preciso de um afeto catalisador. O CAF está aí para isso o tempo todo, nos auxiliando, nos ajudando, dando suporte. A gente já sabe como fazer. A gente já viu que o impossível é possível. Conversando comigo hoje pela internet sobre humanização da saúde mental no Brasil. Paulo Amarante, psiquiatra e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Priscila Cordeiro, terapeuta ocupacional e supervisora do Centro de Atenção Psicossocial Adulto 2, Jaçanã, em São Paulo. E Ana Paula Guljor, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme. E a sua participação é fundamental para essa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Professor Paulo Amarante, eu iniciei o programa com uma fala que não é minha. A vida é um diagnóstico, a vida não cabe num diagnóstico, uma fala que você trouxe para a nossa produção que muito nos encantou. Eu queria que você trouxesse uma reflexão sobre o que essa frase engloba, o que ela quer dizer nesse momento histórico em que se discute essas políticas. Bem, primeiro quero cumprimentar você, Yasmine, Ana Paula, Priscila, todas as pessoas que estão nos ouvindo. Dizer, essa frase não é minha, essa frase é do movimento da luta antimanicomial e, inclusive, adotada pelo movimento latino-americano de direitos humanos e saúde mental. Eu, como falei, vi o impacto da frase, eu tive a iniciativa de pegar a camiseta para mostrar "La vida não cabe no diagnóstico", né, que foi desse encontro. Significa que o diagnóstico ele é muito pequeno para dar conta do sofrimento, né? Nós não devemos nos relacionar enquanto profissionais de saúde mental com o diagnóstico, mas sim, fundamentalmente, com as pessoas. Então, eu diria assim, que humanizar a saúde mental é não lidar com os diagnósticos delas, mas com o humano, com as pessoas. Então, essa frase, ela tem, para falar rapidamente, dois fundamentos muito importantes. Um do nosso psiquiatra referência no mundo, Franco Basaglia, da luta antimanicomial, que dizia, é preciso colocar a doença entre parênteses para poder lidar com o sujeito, com as pessoas, entender os seus sofrimentos, né, as suas apreensões, os seus sentimentos, os seus medos, os seus fantasmas, etc. E outra, do grande Oliver Sacks, né, neurocientista, que entre muitos livros escreveu O Antropólogo em Marte, que ele começa também o livro com uma epígrafe que diz: não pergunte que doença a pessoa tem, mas antes que pessoa tem a doença. E também, quer dizer, se você usa essas duas referências e a outra colocando a doença entre parênteses, né, o objetivo da humanização vai ser lidar com o humano, lidar com a pessoa. E o sofrimento é humano, e a gente tem que aprender a lidar com ele. Ana Paula, a gente vai já acompanhar uma reportagem que traz um pouquinho dessa história da luta antimanicomial no Brasil, mas eu queria trazer primeiro com você, quem é que ganha com a medicalização, com a hospitalização das questões da saúde mental e por que lutar contra isso? Eu estou sem seu áudio. Então,
Quando se iniciou esse processo de luta pela transformação do cuidado em saúde mental, ainda em fins dos 70, se tinha um enorme parque manicomial no país, e onde Luiz Cerqueira denominava que era a indústria da loucura, né? Onde essas pessoas elas serviam ao lucro de grandes corporações, grandes empresários da saúde. Ao longo desse processo, houve uma transformação importante no número de leitos psiquiátricos, do cuidado em liberdade, mas, ao mesmo tempo, em paralelo, se tem uma busca, né, dentro da forma, do sistema que nós vivemos, uma busca pelo acúmulo, né, pelo lucro. E esse lucro hoje, para além de uma tentativa de retorno ao modelo asilar manicomial, nos hospitais psiquiátricos, as comunidades terapêuticas, se tem uma grande ampliação de uma oferta e um fomento do uso de drogas psiquiátricas. Não é negar que existe a necessidade do uso de medicamentos, né, também no campo da saúde mental, mas que isso vem se colocando ao longo das últimas décadas como a pílula da felicidade e aquilo que transforma o outro, né? E aquilo que vai transformar a vida do sujeito em detrimento de olhar para essas pessoas e todas as suas necessidades de vida, de existência, de moradia, de condições de cidadania. Então, acho que esse aspecto é um aspecto muito importante que se desdobra, por exemplo, nos estigmas, né, que se coloca das crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que têm déficit de atenção, das pessoas com todos os seus conflitos, sentimentos de desamparo, porque é a depressão, e aí você trata a doença e você não cuida do sujeito e você não olha o contexto onde ele está inserido. Acho que esse é um desafio hoje, né, a discussão da desconstrução desse estigma. Priscila, como é que a gente pode começar a desmistificar e reduzir esse estigma quando a gente trata da questão da saúde mental? Por onde começar? Bom dia, quero agradecer imensamente esse convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que, complementando, né, Paula e Ana Paula, eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, no cuidado do CAPS, não é à toa que nos CAPS nós não precisamos de encaminhamento para ir até o CAPS. Né? Uma pessoa não precisa de encaminhamento para chegar no CAPS, ela pode ir de uma forma espontânea, quando ela precisar. Porque não é o documento oficial que vai dizer para a gente a partir de um diagnóstico, não é a partir daí que a gente cuida, né? A gente cuida olhando o sujeito como um todo. Então, é um exercício que a gente tenta fazer todos os dias, de não olhar para o esquizofrênico, a gente olha para o João que tem esquizofrenia, que tem uma família, que tem um trabalho, que tem suas necessidades. Então, eu não olho para o esquizofrênico, eu não olho para o depressivo, eu olho para a pessoa que tem esquizofrenia, que tem a depressão, que está tendo uma vivência, um sofrimento psíquico. E acho que isso amplia mais ainda nesse momento de pandemia, né? A gente tem um aumento de números de acolhimento dentro dos CAPs e o risco da gente patologizando essas pessoas, quando na verdade a gente está vivendo um contexto social que contribui para esse sofrimento psíquico. Né? Então nós não podemos deixar de olhar para isso também. Muito bom. Bom, vamos assistir a nossa reportagem. Uma história de estigma e isolamento impulsionou a luta antimanicomial no Brasil. Pelas paredes do Palácio Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, recortes da história. Aqui foi inaugurado em 1852 o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, o Hospício Pedro II. Nós chegávamos do continente europeu por embarcações, na Baía de Guanabara. Então, quando você vê aquele prédio lindo ao lado da Bahia, você estava chegando naquela cidade, o que é aquilo? Aquilo é um hospício. Então, isso dizia que nós éramos civilizados. Mas com o passar do tempo, pacientes foram transferidos aqui da Praia Vermelha, um ponto importante da capital, para áreas mais distantes. Primeiro para a Ilha do Governador, em seguida para Jacarepaguá e Engenho de Dentro. Então nós temos aí um dado do que era a psiquiatria no Brasil, como é que ela começa e como é que ela vai se afastando do orgulho que era de ser no lugar central para passar para a periferia da cidade, para esconder. Mas afinal de contas, quem eram os ditos loucos em sua grande maioria?
teriam todos eles transtornos mentais? E hoje, graças às pesquisas que foram produzidas, a gente sabe que os doidos são os negros, os doidos são as travestis, os doidos são os mendigos. Então tem um recorte de classe, raça, gênero, sexualidade, são os homossexuais. Elas eram enquadradas em dispositivos legais, como repressão à vadiagem, e também tinha o dispositivo psiquiátrico, que acabava sendo, junto com esse dispositivo criminal, uma forma de remover essas pessoas do espaço social. Também haviam homens que queriam se livrar das filhas e esposas. O escritor Lima Barreto conheceu de perto essa realidade. Foi internado 2 vezes por alcoolismo. Dizia que não haveria uma terceira, já que dali só se saía para o cemitério. E o isolamento social não era o único tratamento nos hospícios. Aí você tem, desde a malarioterapia, que você inoculava o falcíparo, o causador da malária, nos pacientes, para que eles desenvolvessem a malária, que tinha tratamento. Então, mas a malária dava febre alta, e as febres altas davam convulsões, e as convulsões melhoravam o tratamento. Essa é uma história empírica da psiquiatria, que não tem nenhuma base científica, mas totalmente do empirismo, de que isso melhoraria essas pessoas. Depois você vem com o eletrochoque pela insulina, que era você provocar uma hipoglicemia, que a pessoa também tem uma convulsão. Quer dizer, o objetivo sempre era a convulsão. De lá para cá, muitas lutas foram travadas. E por isso é tão importante falar sobre a reforma psiquiátrica, um dos movimentos com maior expressividade na área da saúde no Brasil. A reforma psiquiátrica tem uma longa história, mas ganhou força com os movimentos sociais, a Constituição de 88, a democratização da sociedade, a criação do SUS e a reforma sanitária. Nós partimos de um bordão utópico. Era por uma sociedade sem manicômio. Nós queremos dispensá-los. A gente inventa esse modo novo de trabalhar, que são os novos dispositivos, que vão ser os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, que trabalham em comunidade, não mais ligado ao hospital, mas junto com a comunidade, com a residência terapêutica, que tira paciente de longa interação para morar em comunidade. Mesmo assim, a lei antimanicomial, que regulamenta ações e serviços que garantem o cuidado à saúde mental, só entrou em vigor em 2001. Ela é resultado de todo o movimento social de reforma psiquiátrica das 3 décadas anteriores, né? Os trabalhadores de saúde mental, depois a união dos familiares, os próprios usuários que estavam dentro desses manicômios. E antes mesmo da reforma psiquiátrica e da criação dos CAPs, um nome se tornou referência internacional: Nise da Silveira. Nós estamos pretendendo a recuperação de homens considerados farrapos para uma vida socialmente útil e talvez mais rica que a vida anterior que eles levavam. O caminho que ela encontra para isso são as atividades expressivas. A pintura e a modelagem, por exemplo, formas de ajudar a criar redes de afeto. Para um tratamento ser eficaz, é preciso de um afeto catalisador, ou seja, de alguma pessoa, de alguém que esteja ali interessado no que você tem para dizer, na sua existência, no que você é e para onde você pode ir. E se as paredes do primeiro hospício brasileiro nos trazem memórias de outros dias, o que esperar para o futuro da psiquiatria e da saúde mental no Brasil? Os hospícios podem até voltar. Eles podem retornar, sim. Nós não acabamos com ele. Mas tem uma coisa que a gente já sabe que pode contar uma nova forma de tratar sem eles. A gente já sabe como fazer. A gente já viu que o impossível é possível. Professor Paulo, eu acho lindo a gente terminar essa matéria com essa fala do Edmar, né? Porque no começo ele diz pra gente que era uma utopia, né? Então, não se sabendo que era impossível, o movimento pela reforma, a luta antimanicomial foi lá, propôs e conseguiu avançar muito, né? E aí eu queria já começar a contemplar nossa audiência. A gente tem muitas perguntas e comentários da audiência. Vamos já trazer
os nossos telespectadores para a nossa conversa. A Sara Garrides mandou para a gente pelo Instagram. Ela pergunta o seguinte: o que a reforma psiquiátrica trouxe de bom após a reforma 10.216 de 2001 para o Brasil? Acho que ela cita a lei, né, de 2001. De lá para cá, o que melhorou, o que conseguiu ser implementado, professor? Olha, primeiro, até é bom lembrar, né, que agora, dia 6 de abril, vão completar 20 anos da Lei 10.216, chamada Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. A Brasme vai fazer um grande debate, a Ana Paula está organizando aí. É muito importante dizer dessa lei. Agora, a lei, ela é um dos elementos do processo de reforma. Eu não falo a reforma como substantivo, eu falo os processos de reforma. Esse processo ele envolve vários serviços que são anteriores à lei, vários dispositivos como centros, cooperativas sociais aí de São Paulo, centros comunitários, vários dispositivos, associações, iniciativas culturais, etc. E a lei ela veio dar uma determinada legitimidade, um reconhecimento e a possibilidade de, na política oficial, exercitar esse objetivo, né, que era a da construção de uma rede substitutiva ao manicômio, o que nós não conseguimos fazer por completo. Nós fechamos, Sara, 60 mil vagas, para não falar nem leitos, né, vagas nesses manicômios terríveis no Brasil, nos quais milhares de pessoas saíram, milhares de pessoas não entraram. Por quê? Porque nós já tínhamos os CAPs lá, como esse que a Priscila coordena, já temos centro de convivência, temos cooperativas sociais, temos a rede primária, atenção primária, saúde da família, vários. Então, o processo, né, depois consolidou num sistema de serviços, dispositivos, que chamou a rede de atenção psicossocial. Mas eu continuo insistindo que vai além disso, né? Porque todo o movimento de envolvimento das pessoas enquanto protagonistas, atores, etc., isso é fundamental, porque não é só novos serviços, novos dispositivos, é todo o processo de transformação da relação que nós, profissionais, as pessoas, com alguma forma, consideradas com problemas psíquicos, etc., de sofrimento, e a sociedade tem em relação à ideia de loucura, de transtorno mental, etc. Esse processo de transformação de mentalidade, de postura, do lidar social, é o mais fundamental de toda a reforma psiquiátrica. E aí, professor Paulo está trazendo para a gente também uma questão que a gente conversava aqui um pouquinho antes de começar o programa, né, de se mudar determinadas culturas, de utilizar termos que possam também trazer humanidade nesse tratamento, cuidado mais do que humanidade. E eu tenho uma pergunta aqui do Rodolfo Zimmer, Priscila, que eu queria passar para você e deixo todos os convidados à vontade para também complementar. Ele encaminhou para a gente via Instagram: como educar os normais, entre aspas, a tratar sem medo os que têm problemas mentais. Priscila, como é que você vivencia isso lá na ponta, né? É um desafio diário, né? Assim, a gente precisa se rever o tempo inteiro, porque nós somos afetados por várias questões até preconceituosas mesmo, né? Historicamente, culturais. Então, é um processo de cuidado que a gente tem sempre que se rever, né? E não só... quando a gente fala de cuidado na atenção psicossocial, a gente não pode falar de um cuidado só dentro do CAPS, né? Só pensando na equipe do CAPS. Então, se torna um papel nosso também trabalhar junto com a nossa rede de atenção psicossocial, né? Com a rede de saúde e intersetorial e assim por diante, dialogando com esses serviços de como a gente pode não ser serviços que estigmatizam de alguma forma, né? Então, é o nosso papel também auxiliar e dar suporte para essas outras equipes de como dar essa assistência de uma forma integral para um usuário que também frequenta o CAPS, da mesma forma como qualquer outro usuário do SUS. Eu já ia passar para você, Ana Paula, pode complementar.
Depois eu tenho uma pergunta para você também da audiência. Então, assim, nessa perspectiva que a Priscila estava dizendo, para além de uma ação dos profissionais nos serviços ou entre os serviços, a desconstrução desse imaginário, né, é para além de um processo educativo no sentido estrito do termo, né, mas é uma construção de novos olhares, de novos sujeitos que possam, novos olhares sobre essa população em sofrimento psíquico grave, e isso se dá a partir da aproximação deles com essa comunidade, ou seja, de um trabalho realizado na própria comunidade, no território, numa interlocução com as escolas, numa interlocução a partir da construção de experiências diversificadas que vai desde trabalho até experiências de arte, de cultura, aonde se coloca a potência desses sujeitos, né, o protagonismo possível e essa interação que precisa ser regular, que precisa ser fomentada, né, através do trabalho profissional, através da inserção nessa comunidade, mas também através de políticas que são políticas intersetoriais, que garantam a sustentabilidade dessas iniciativas. Acho que isso é importante a gente poder pautar. Para além de uma clínica, existe todo um arcabouço jurídico, político, social, sociocultural que nós precisamos trazer para o escopo desse cuidado em saúde mental. E a gente falava, Ana Paula, antes também de começar o programa, a respeito dessa epidemia de depressão que se vê nesse momento da pandemia de coronavírus, e você trouxe para mim uma discussão sobre esse tema, né? Porque justamente traz uma série, um olhar também que precisa ser reflexivo, né? Eu queria trazer isso com você, mas já aproveitando para inserir também uma questão da nossa audiência, que a Marcele Costa encaminhou para a gente pelo Instagram. Ela fala como a humanização está sendo mantida diante do cenário atual e como vai se atualizar diante da possibilidade do aumento do desenvolvimento de transtornos mentais na população nos próximos anos devido à pandemia. Seria preciso novas políticas públicas de saúde? Eu acho que é um tema amplo, né, de uma discussão de um programa inteiro, mas tentando apontar algumas questões, né, assim, a humanização do cuidado, ele é para além de um bom cuidado no sentido de um cuidado afetivo. Então, a gente precisa ter essa percepção ampliada do que está pautado hoje, né, no campo da saúde mental e do sofrimento psíquico, no que se refere à pandemia, né, no que se refere às condições de desigualdade, ao aprofundamento das diferenças, né, e dos estigmas pré-existentes. Ou seja, nós sabemos a questão da relação estreita entre vulnerabilidade, entre miserabilidade, entre desigualdade e justiça social com o sofrimento psíquico. E aí, prioritariamente usando esse termo, sofrimento psíquico, e não depressão. Por quê? Porque nem sempre, né, o sujeito que vive um sofrimento, ele está deprimido. Olhar esse sujeito, entender o seu contexto de desamparo, no caso da pandemia, de desamparo, de incerteza, de falta de condições, né, de sustentabilidade, né, o sujeito que trabalha para se sustentar naquele dia, né, o sujeito sem casa, né, a população em situação de rua. Essas pessoas, elas vivenciam, né, cotidianamente um intenso sofrimento psíquico. E não necessariamente essas pessoas, elas vivem um quadro de depressão. E por que eu estou colocando isso? Né? A pessoa pode viver, sim, né? Algumas pessoas estão deprimidas, ficam deprimidas, sim. A questão é que quando a gente fala de epidemia e estabelece um diagnóstico de imediato, o que você faz? Você cuida desse diagnóstico, é como se você desse um medicamento para esse sujeito e ele
pronto, resolvesse os problemas da vida e passasse a ficar super bem, obrigada, independente de todas as outras situações que a gente precisa considerar nos indicadores de quem mais adoece de Covid, quem são as pessoas que mais morrem, quem são a maioria dos hospitais, nos hospitais psiquiátricos, que foi a fala do colega no vídeo, né? Então, precisamos olhar para esse lugar, né, de uma patologização, epidemia de depressão como uma patologização, né, como uma forma de patologizar as pessoas do cotidiano, que servem a determinados interesses, que são fomentados por determinados interesses, né? E isso digamos assim, é análogo ao que eram os hospitais psiquiátricos e a indústria da loucura. Hoje a gente tem a indústria farmacêutica como um mote, inclusive, de financiamento de entidades que formam os profissionais que cuidam da saúde mental. Né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento para esse termo. Com certeza. Doutor Paulo, aí caímos na questão da medicalização, né? Que é um tema central, com certeza, na questão da reforma e com todos esses agravantes que a Ana Paula trouxe para a gente agora, né? Exatamente. Eu, inclusive, estava levantando a mão para falar, né? Porque eu estou tentando falar rápido. Primeiro, em relação àquela primeira questão, eu queria dizer que nós, lá do LAPS, no início da pandemia, e quero anunciar que está para sair, fizemos um livro chamado Autobiografia de um Movimento, o Movimento da Reforma Psiquiátrica. Ele está para sair, até as outras, que a ideia é demonstrar exatamente que nesses 40 anos de processo de reforma psiquiátrica, quanta coisa foi feita para mostrar aos jovens profissionais, aos profissionais futuros e para mostrar agora para nós mesmos o quanto que se mudou, se transformou, o quanto que conseguiu mudar mentalidades, etc, etc. Então, eu queria chamar a atenção disso. Quero fazer, juntando o comentário do Rodolfo e da Marcela e as observações que a Priscila e a Ana Paula fizeram, dizer o seguinte, a psiquiatria, essa psiquiatria mais tradicional do diagnóstico, que trabalha com essa ideia de doença, ela se apropriou de algumas expressões do vocabulário comum, como transtorno e como depressão, de tal maneira que quando você fala transtorno, você automaticamente relaciona a ideia de doença. No fundo, transtorno mental é um sinônimo, é um eufemismo, menos cruel, mas nem tanto, de doença. A mesma coisa é depressão. Eu posso estar deprimido e isso não ser uma doença. Né? Inclusive, é necessário, em muitas situações, nesse momento, né, que eu queria fazer essa referência, lembrar as pessoas, eu sou formador de opinião, eu sei disso como professor, para que não saiam de casa, se possível, que usem máscara, que evite o contato, que entendam a gravidade que nós estamos vivendo, né? Não caiam nessas falsas promessas, no negacionismo. Isso tudo nos dá muito sofrimento. De qualquer maneira, isso não é sinônimo, é isso que a Ana Paula está falando, de doença. Mesmo depressão, pode estar deprimido, porque, olha, quantas pessoas que faleceram que eu conheço, né? E hoje mais uma. Ontem uma e hoje outra. Então, isso, claro, nos traz muitos sentimentos, né? Então, isso é importante. Depressão, tristeza, insônia, ansiedade, angústia, não são sinônimos de doença. Por quê? A psiquiatria e a medicalização, ela se apropriou desses termos, ela usa sempre como a ideia de doença, relaciona a ideia de transtorno de doença a desequilíbrio bioquímico, o que absolutamente não tem comprovação científica, né? Essas pesquisas, elas são altamente questionáveis, e aí considero que se é uma doença, se é um transtorno e é uma doença, então a pessoa tem que tomar medicamento, que causam muita dependência em muitos casos, né? Que causam efeitos colaterais. Uma coisa paradoxal dos antidepressivos é que aumenta o suicídio entre quem toma antidepressivo. Muitas pessoas que tomam antidepressivo, porque têm ideias suicidas, não sabem disso. Isso não fica claro. Então, acho que é muito importante essa temática. E encerrando, o fato de não
falarmos que as pessoas têm doenças, transtorno no sentido como sinônimo de doença, depressão como doença, não diminui a nossa importância como profissional de saúde mental. É isso que os profissionais têm que saber. Para eles serem importantes enquanto psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, terapeutas ocupacionais queridos com saúde mental e outros, eu não preciso trabalhar com a ideia de que a pessoa está doente, mas sim que ela tem necessidade de escuta. Isso, para mim, é a ideia da humanização. De poder falar, de poder organizar os seus sentimentos, de ter alguém que lhe ajude, que lhe acolha, que lhe entenda junto, né, que lhe faça entender, que juntamente consiga administrar essa situação, conseguir saídas, etc. E essa é a nossa função fundamental do profissional de saúde mental, lidar com as pessoas em suas condições adversas, em suas dificuldades, no seu sofrimento, que não é sinônimo de doença. Perfeito, doutor Paulo. A gente precisa fazer um intervalo rapidinho, mas no próximo bloco, a nossa equipe de reportagem acompanha a rotina de um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial do Sistema Único de Saúde. A gente volta já, não sai daí. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre humanização da saúde mental no Brasil. Comigo via internet, Paulo Amarante, psiquiatra e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz. Priscila Cordeiro, terapeuta ocupacional e supervisora do Centro de Atenção Psicossocial 2, Adulto 2, Jaçanã, em São Paulo. Ana Paula Guljor, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme. E se você ainda não participou no primeiro bloco, ainda dá tempo, manda suas perguntas e comentários para mim. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 99701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Olhar para o indivíduo que chega em busca de ajuda em vez de olhar para a doença. Os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, são parte da reforma psiquiátrica no Brasil. Eu comecei a usar droga com 10 anos de idade. Mas aí eu vim para lá em situação de rua desde 10 anos de idade. Eu fugia muito de casa quando eu tinha minha mãe. Então eu estava mesmo usando droga. Eu comecei com cola de sapateiro. Eu uso droga desde 10 anos, com 42 a 32 anos. O Jones sofre de esquizofrenia e depois que ele perdeu a mãe, a situação ficou ainda pior. A luta contra as drogas é diária. Mas o remédio aqui tem me acalmado muito. Eu usaria a droga todo dia. Eu posso notar que hoje eu não usei nada. Estou notando que está melhorando bastante para mim. Ele conta que está em situação de rua e há 10 anos começou o tratamento no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS Alameda, em Niterói. Pelo menos das 8 da manhã às 3h30 da tarde, ela já fica distante da droga e já consegue dormir sem ela. Já a dona Dionísia lembra que demorou a descobrir que o filho Bernardo sofria de esquizofrenia. Ele tinha 15 anos quando recebeu o diagnóstico. Demorou um tempinho, né, para eles lá no hospital psiquiátrico traçarem esse diagnóstico. Mas assim que foi traçado, né, a questão da esquizofrenia e do uso múltiplo de drogas, né, de múltiplas drogas, aí imediatamente assim, nós já fomos encaminhados aqui para o CAPS e aí começou todo um tratamento diferenciado, né? Aqui eu tenho minha rotina assim de poder conversar, poder me tratar com os meus psicólogos, psiquiatras, que eu reconheço até o meu problema e aqui faz muito bem para mim. Dionísia ressalta que aqui também existe um cuidado com a família do paciente. O diferencial, né, do CAPS é esse, né? É a questão de não ser só o tratamento para o paciente, mas é um tratamento que acaba sendo para a família também, porque é uma questão de saúde, mas que envolve a família toda, né? A diretora do CAPS Alameda conta que cada caso precisa ser analisado individualmente. Os horários de atendimento variam de acordo com cada município. O CAPS trabalha com um grupo de multiprofissionais e está sempre de portas abertas.
o paciente vai chegar, ele vai ser escutado, a gente vai pensar o que ajuda ele, se esse é o serviço que melhor vai cuidar dele, senão a gente vai poder pensar a rede de uma outra maneira, né? Construir outras possibilidades, e aí é de nossa responsabilidade também fazê-lo chegar no serviço que melhor for cuidar dele. E aos poucos, mais pacientes vão chegando. Está na hora da oficina de musicoterapia. Mas essa é uma das poucas oficinas presenciais que seguem em atividade aqui no CAPS. A pandemia do novo coronavírus mudou toda a rotina por aqui. A gente interrompeu, né, hoje o grupo de mulheres, o ateliê que a gente fazia céu aberto, o grupo de falas, o grupo de redução de danos, né, que era um espaço aberto que às vezes contava com 20 pacientes, 20 ou mais. A gente precisou reduzir. Por outro lado, atividades online têm sido desenvolvidas junto aos familiares. Marcela conta que a pandemia tem deixado um outro rastro por aqui. O CAPS Alameda atende em média 400 pacientes por mês, mas os números têm aumentado. A gente passou a receber muito mais pessoas de atendimento de primeira vez. Essa nossa estatística de casos de primeira vez aumentou muito. Então, a gente tem uma média aí que, não vou dizer que dobrou não, mas aumentou consideravelmente. Dar suporte para as famílias, construir laços de afeto, possibilidades de futuro, mudanças de olhar. Fazer parte da história de cada pessoa que passa por aqui. O cuidar em liberdade. Esse é um trabalho que segue em movimento. A gente tem aqui, né, pacientes que já tiveram outros familiares que acabaram perdendo a vida num manicômio. E hoje a gente poder cuidar de um sujeito que está aí na relação com a família, podendo sustentar isso, sem se afastar desse convívio, reconstruindo, né, possibilidades de trabalho, porque o CAPS ele vai nessa perspectiva. Se o paciente tem vontade de voltar para o mercado de trabalho, a gente tem atividades que prevêem isso, a gente tem possibilidade de, com ele, construir vida, né? Às vezes a gente, né, passa por situações complicadas, mas o CAPS está aí para isso, o tempo todo nos auxiliando, nos ajudando, dando suporte psicológico, essa questão de conversar, né, de terapia familiar, isso aí é fundamental. Priscila, eu quero já trazer com você mais uma participação da nossa audiência, que hoje está bem rica, e eu acho que o tema também é convidativo para isso, né? E um pouco da sua pesquisa. Você fez uma pesquisa junto com agentes comunitários de saúde, que traz também esse contato. E uma das falas que você trouxe para a nossa produção que me chamou a atenção é a importância de que esse usuário do CAPS, ou esse paciente, ou o termo que melhor convir, eu quero até que você traga isso para a gente, se sinta um paciente, um usuário, uma pessoa que tem acesso ao SUS de uma forma geral. E aí a Rita Abib, de Mogi das Cruzes, mandou para a gente a seguinte questão. Paciente dá entrada no PS, no pronto-socorro de um hospital geral, na triagem, o familiar entrega ao profissional da saúde a carteirinha de acompanhamento da paciente que faz em uma unidade de saúde mental. Diante disso, o profissional encaminha a paciente para emergência psiquiátrica, mas a paciente, na verdade, era diabética. Estava numa crise de hipoglicemia. Felizmente, ela se recuperou. Os profissionais da saúde ainda não conseguem ter uma visão integral da saúde, ainda sofrem com a fragmentação das especialidades diante de um paciente que apresenta uma doença estigmatizada? Isso é uma questão que a gente passou rapidamente no primeiro bloco, né? Muito importante. Bom, veja, no CAPS a gente faz esse exercício mesmo de falar usuário e não paciente, inclusive com os usuários também, com os seus familiares, e a gente vai dizendo, né, olha, nós não estamos falando de usuários de droga, que acho que é o termo mais utilizado, né, nós estamos falando de usuários do SUS, porque eu sou uma usuária do SUS e todos nós aqui somos usuários do SUS, então a gente traz para um cuidado mais horizontal, né? Porque quando a gente usa o termo paciente, a gente pode remeter ao paciente, por exemplo, que está internado num hospital, num leito, em que ele está, de fato, passivo para esse cuidado. Então, não é ele quem decide qual horário ele vai tomar banho, não é ele quem decide o horário que ele vai ser medicado, ou melhor, por que ele vai ser medicado, quando ele vai ter alta e assim por diante. Então, ele fica muito mais numa posição passiva. Quando a gente fala no cuidado do CAPS,
a gente tem que pensar em diversas estratégias de pensar num cuidado de fato ativo, que essa pessoa seja protagonista do próprio cuidado e, consequentemente, da própria vida, né? E trazendo de novo para a ideia de hospitais psiquiátricos, em que a troca era zero, né, de acordos, quando a gente traz para o CAPS, a gente pensa completamente o oposto. Eu preciso que esse sujeito participe ativamente do cuidado, porque a gente está falando da vida dele. A gente está pensando num projeto terapêutico de vida, não um projeto terapêutico de atividades dentro do CAPS, ou que possa institucionalizar aquele sujeito novamente. Então, é por isso que a gente vai usando esse termo, né, usuário do SUS, o usuário que frequenta o CAPS, porque a minha pesquisa, eu fui tentando trazer, junto com os participantes, muito disso, né, que alguns usuários do território frequentam o CAPS, todos os usuários frequentam a atenção básica e aonde mais ele achar que tem direito, inclusive as pessoas que têm algum sofrimento psíquico mais intenso. A gente não pode limitar os espaços, né? Isso acho que as leis nacionais vão dizendo isso, né? As leis de saúde, lei da saúde mental vão dizendo isso, que a gente tem que ofertar o cuidado integral em saúde para todos os sujeitos, todos os usuários do SUS, inclusive as pessoas que têm um sofrimento psíquico mais intenso. E aí, acho que trazendo a questão do exemplo, né, em relação à pessoa com diabetes, eu acho que é um pouco disso, assim, o quanto a gente ainda vive muito isso em serviços, por exemplo, na atenção básica, que chega alguém, até no próprio CAPS pode acontecer, né, chega alguém com algum comportamento que remeta a que seja semelhante a uma crise, e as pessoas já entendem que é uma crise psicótica, logo já encaminham para o CAPS, já encaminham para um serviço de emergência de psiquiatria, e não faço uma escuta, não tento entender, não olho para o contexto como um todo, né? A gente recebe muito no CAPS, por exemplo, idosos que estão apresentando sintomas de delirium, que é diferente de delírio. E aí tem uma questão clínica que vem à frente, que a gente precisa olhar antes de olhar para uma questão puramente psiquiátrica, né? Então, é algo que a gente tem sempre que trazer e remeter de como a gente olha para esse cuidado e não foque somente nos sintomas, né? Então, quem é esse sujeito à frente dos sintomas? O que tá acontecendo, quais são as questões, quais são as suas necessidades, muito à frente dos sintomas também. Isso serve para todas as áreas, né? Quando a gente trata da saúde, não é, doutor Paulo? A gente queria que você comentasse também, porque esse é um relato que pode caber não só à psiquiatria e ao atendimento desse usuário que precisa desse auxílio, né? Mas para todas as áreas na saúde. Exatamente isso que a gente está falando. A medicina, ela precisa ser uma medicina da pessoa. Existiu um grande médico aqui no Brasil, o doutor Danilo Perestreiro, escreveu um livro chamado Medicina da Pessoa, né? E quando a gente fala em estratégia de saúde da família, qual era a diferença do programa de saúde da família? Não é que seja só atenção descentralizada na comunidade, etc. Uma outra concepção desse processo social, saúde e enfermidade. Tem a ver com a vida, com as concepções, com a cultura, com as tradições, etc, etc. Então, uma noção de sofrimento e de experiência de doença em determinada comunidade, ela pode ser caracterizada, por exemplo, comunidades quilombolas, povos originários, populações indígenas, etc., urbanas, muda muito. Então, nós estamos fazendo uma medicina, infelizmente, cada vez mais centrada em dados físicos, né? Não entendendo aquilo que eu falei do Oliver Sacks, que é um neurocientista, né? Nós precisamos saber que pessoa tem a doença, que pessoa tem o sentimento, o sofrimento, a queixa, a experiência, etc., para poder contextualizar. Pelo contrário, nós estamos caminhando para uma medicina hiper especializada, hiper compartilhada, né? O querido Antônio Lancetti, um psicanalista que ajudou-nos a montar aí a proposta da atenção psicossocial no Brasil, ele era argentino, mas ele dizia mais brasileiro. Ele tinha uma brincadeira que uma pessoa foi no oculista, porque estava com uma inflamação no olho esquerdo, e bateu a porta errada, porque estava com o olho meio incomodando, e abriu um advogado. Ele falou a queixa, ele falou: olha, eu sinto muito, mas a minha questão não é oftalmologia, a minha questão é o direito.
né? Então, poxa, a medicina especializou tanto que agora tem oftalmologista de olho esquerdo e de olho direito. Mas é uma brincadeira que diz respeito a essa cultura que nós estamos fazendo. A saúde mental, com todos os problemas, a reforma psiquiátrica, ela conseguiu trazer, eu já vou encerrar para que possa ouvir mais, ela conseguiu trazer a ideia do sujeito integral, da integralidade, a atenção psicossocial, significa do sujeito no seu território, na sua comunidade, na sua vida, na sua trajetória. Quero registrar, Yasmine, infelizmente, o desmonte que está sendo feito com todo esse processo, né? Tudo aquilo que foi construído em mais de 40 anos está sendo desmontado. Não é por um outro projeto de psiquiatria, eu não chamo a contra-reforma psiquiátrica ou a contra-reforma sanitária, não. Está sendo destruído por um outro projeto de sociedade e de Estado. Outro projeto autoritário, não participativo, antidemocrático, etc. E que a psiquiatria, a saúde mental, a medicina, a saúde como um todo, estão fazendo parte dessa nova concepção de mercantilizar ao extremo a vida, e para isso é necessário patologizar todas as dimensões da vida, para que tudo se torne doença e tudo se torne um mercado. O Célio Assis do Carmo, um psicanalista, né, dizia: tudo é doença para uma certa medicina, e o resto também é. Então, essa é a questão que a gente tem que lutar contra, que resistir e construir alternativas. E aí já vou pegar esse finalzinho do seu comentário e levar para a Ana Paula, porque a gente tem ainda também uma participação da audiência. Infelizmente não nos informa o nome, mas eu achei bem interessante a colocação. Queria perguntar aos convidados como resistir e avançar na saúde mental em meio a um contexto político, social e de saúde que vivemos. Ana Paula, como progredir nessa luta, né? Sim, com o processo, né, de ataques sistemáticos, e eu acho que o Paulo Amarante coloca de uma forma muito apropriada essa questão, né, que não é apenas ataques à reforma psiquiátrica, ao processo de reforma psiquiátrica, mas é um novo modelo de Estado, né, onde o que está pautado, né, é a redução das condições de proteção social dessa nossa população, é o acesso universal à saúde, à educação. E isso, eu acho que a gente pode começar a pensar no sentido do que processo é esse que a gente está falando quando a gente diz de reforma psiquiátrica. É um processo de transformação da nossa própria forma de se relacionar com o outro, ou seja, é um processo civilizatório, né, se a gente for pegar o Sérgio Arouca. Então, nessa perspectiva do processo civilizatório, nós estamos falando da inclusão do diferente, a gente está falando da aceitação do outro, da aceitação da diversidade e uma incorporação não como intolerância, mas entender que a diversidade, que a diferença é potência. E essas estratégias, elas vão se dar de resistência, de garantia das nossas conquistas até hoje, e aí no âmbito da reforma psiquiátrica, mas no âmbito da Constituição Cidadã, diz respeito às diversas entidades e a sociedade civil como um todo, poder se reunir, né, poder traçar novas estratégias, seja no âmbito parlamentar, seja no âmbito da participação social, desse cotidiano, né, de denúncia e de discussão, mas também de um debate permanente do que significa esses processos, né? Quando a gente está discutindo, a gente diz, né, nós estamos disputando narrativas. Isso pode parecer surreal, se, né, uma pessoa que está 20 anos em coma, de repente acorda, acha que é surreal o que está vivendo. Mas hoje a gente vai ter que dizer se a ciência é legítima ou não, né, se a pessoa fica bem com a vacina ou não,
né? Se vai fazer, se a Terra é quadrada ou é redonda. Então, esse debate, isso é uma disputa de narrativa. E no âmbito da saúde mental, do processo de reforma psiquiátrica, da garantia dos direitos sociais, o que nós fazemos hoje é também disputar narrativas com esse grupo, né? Com esse grupo mercadológico, negacionista, que nega o direito do outro, preconceituoso, né? Com preconceito de cor, com preconceito de religião. Então, esse discurso, esse debate, como, por exemplo, esse que nós fazemos aqui, que reverbera, que traz as pessoas a refletir sobre esse aspecto, a meu ver, é uma das principais estratégias no âmbito da intervenção com a sociedade como um todo. E haja atenção à saúde mental numa sociedade tão partida, né, Priscila? Sim, exatamente. Eu até lembro um que eu queria complementar, pensando, trazendo essa visão também para o cuidado na ponta, né, no dia a dia. Quando eu fiz a minha pesquisa, a gente tinha o objetivo inicial de pensar em como que a gente aproximava os serviços da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, para um cuidado próximo ao CAPS. E era uma unidade básica de saúde, eu, quanto terapeuta ocupacional no CAPS, a gente referenciava uma unidade muito distante do CAPS. E os usuários não conseguiam ir até o CAPS por várias questões financeiras, pela distância, assim por diante. E não conseguiam também acessar, ter um cuidado de qualidade dentro da atenção básica. E aí a gente foi entendendo que precisaria fazer um trabalho, repensar o processo de trabalho dentro dessa unidade. E aí, o que eu quero trazer é que, entre os participantes, eu convidei alguns usuários que estavam no CAPS para participar comigo, quanto pesquisadores também da pesquisa. Mas no sentido de que eu tinha conhecimento, por eu ter estudado sobre esquizofrenia, sobre saúde mental, mas principalmente pelo fato deles terem a vivência sobre isso, né? Eu nunca tive uma vivência, nunca tive uma crise psicótica, nunca tive uma internação psiquiátrica, então a ideia era trazer pessoas que tiveram essa vivência para compartilhar com profissionais, inclusive de como eles gostariam de ser cuidados, como eles querem ser recebidos em outros espaços para além do CAPS, por exemplo. Então, acho que quando a gente traz para um cuidado, para uma vivência, uma troca real, quando a gente tem essa possibilidade, favorece um pouco no cuidado, além de transformar essas pessoas como parceiros da luta antimanicomial, como parceiros da reforma psiquiátrica, né, e do cuidado, também mudanças de paradigmas de cuidado mesmo, né, que acho que é o nosso grande desafio, um olhar para além da doença, um olhar para além dos estigmas, do preconceito, de imagens que são vendidas até na mídia sobre a loucura, né? Então, entre outras questões da violência, assim por diante. Então, acho que é isso, é um desafio que a gente precisa todo dia olhar e também repensar paradigmas de cuidado mesmo, né? Que façam sentido. A gente está finalizando já o programa, já estamos bem pertinho do fim, mas eu queria terminar com uma rodada bem breve de fala de cada um de vocês, para quem está em casa. A gente está recebendo muitas participações da audiência, tá lindo isso aqui, eu queria muito, vou passar para todos vocês essas contribuições que a gente recebeu, queria levar todas as questões para vocês, mas não vai dar tempo. Mas a gente tem uma audiência nesse momento de pessoas que trabalham com atenção à saúde mental e de pessoas que vivenciam a situação. Eu queria pedir uma rodada final bem breve de cada um de vocês, trazendo uma mensagem para essas pessoas que estão assistindo a gente. Como lidar com esse momento, com essa fase dessa reforma, momento que a gente está vivendo realmente, dessa reestruturação. Como é que quem está trabalhando com isso ou vivenciando a necessidade do cuidado pode lidar com esse momento? Eu começo com você, Ana Paula. Eu acho que nessa pergunta tem duas vertentes, né? Se, por um lado, a gente vai pensar do que está acontecendo, do desinvestimento nessa política de cuidado humanizado, que olha para o sujeito com as suas singularidades e a partir das suas histórias. Então, essa estratégia, essa vertente diz respeito a ações de resistência, como eu já estava falando antes, disputa de narrativas, e, ao mesmo tempo, quando a gente pensa no âmbito da pandemia, o que está colocado são essa nossa necessidade de nos reinventarmos, né? Nos reinventarmos com novas estratégias que
priorizem as trocas, a proximidade, essa lógica do cuidado, que é um cuidado integral, um cuidado olhando a pessoa, e a partir daí poder reconhecer uma série de iniciativas riquíssimas que acontecem pelo Brasil, que vão de grupos de WhatsApp, de ações presenciais com os cuidados necessários ao Covid, mas também a essa escuta que ela se mantém. Ela se mantém de diversas formas, seja pelas plataformas, seja pelos recursos tecnológicos que nós temos, mas prioritariamente essa esperança está, eu acho que nesses processos cotidianos nas comunidades. Eu acho que quando nós nos debruçamos a olhar de uma forma mais detida para as estratégias que as comunidades mais vulneráveis utilizam de se escutar, de se apoiar, de dar as mãos, eu acho que aí diz para nós muito desse momento. Sinaliza um pouco do que a gente pode aprender enquanto trabalhadores da saúde mental com essa população que sofre, mas que ao mesmo tempo se reinventa e cria também as suas soluções. Eu acho que nisso a gente pode estar junto apoiando. Priscila? Bom, falando bem rapidamente, acho que acima de tudo a gente precisa ser criativo, né? A gente está no momento de ressignificar muitas formas de cuidado. E a gente precisa se apoiar, né? Acho que muito no que a Ana Paula vai dizendo, olhando para uma rede de apoio e de solidariedade, né? Considerando o que as equipes têm a dizer, que os usuários, os seus familiares, a comunidade tem a contribuir para esse novo formato de cuidado, né? Para que não seja só um isolamento social, seja muito mais um distanciamento físico, né, do que um isolamento. Então, pensando em estratégias que a gente possa manter o cuidado, inclusive territorial, no território, que isso tenha uma permanência e um cuidado que possa incluir todos os indivíduos, né, pensando as questões de desigualdades sociais, direitos humanos e assim por diante. Dr. Paulo Amarante. Bem, a minha mensagem final é o seguinte: nós aprendemos a fazer diferente, aprendemos a fazer, e com todos os erros, nós acertamos muito, fizemos muitas coisas boas. Então, a palavra é que a gente continue fazendo, resistindo. Os novos serviços, os projetos culturais de arte, de música, né, de literatura, de teatro, etc., a economia solidária, os movimentos de participação política, as associações. Que a gente continue junto, né? Estamos juntos nessa luta, nessa resistência, e nós vamos continuar evoluindo o processo da reforma psiquiátrica no Brasil. Que bom ouvir isso, Dr. Paulo. Muito obrigada a cada um de vocês pela participação no programa de hoje. Ana Paula, Priscila, Dr. Paulo Amarante, muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever, baixar ou compartilhar essa conversa, entra no site do Canal Saúde. Lá você tem toda a nossa programação. Se cuida, se puder, fique em casa e eu encontro você na próxima semana. Até lá!